Queridos, eu queria convidar nessa noite para estar ministrando a palavra de Deus, o homem de Deus, da Assembleia de Deus Vinde, né? Presbítero Geilson. Vamos recebê-los com a forte palmas para Jesus, querido. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, que vamos apresentar a vida do homem de Deus nessa noite. Pai, nós pedimos graça e misericórdia, Espírito Santo de Deus, nós oramos para que essa palavra que vai ser ministrada produza o fruto para o qual foi designada. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Eu recebi a oportunidade, pastor, e sempre é uma grande responsabilidade ministrar a palavra do Senhor. E nessa noite não é diferente, né? A gente realmente, quem não diz que sente um friozinho na barriga, né, quando vai ministrar a palavra de Deus, é porque, não sei. Eu particularmente sinto, né? Mas Deus é fiel, Deus é maravilhoso, e com certeza Deus ele tem uma palavra ao seu coração aqui nessa noite. Por gentileza, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28. Queria trazer uma palavra para o seu coração sobre o propósito da família. Qual é o propósito da família segundo a palavra de Deus? Segundo as Escrituras. Então vamos entender hoje, em nome de Jesus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Meus queridos, vivemos dias em que perdemos o foco na vida. Perdemos, isso eu falo no sentido de humanidade, não individual, não na sua singularidade, mas na humanidade. O gênero humano perdeu a sua razão de viver. Mesmo assim, nós continuamos tentando maneiras de prolongar a vida. Mesmo o ser humano, mesmo os homens, tendo perdido essa razão de viver, nós mesmo assim continuamos tentando prolongar a nossa vida. Existe uma técnica, inclusive uma reportagem da Veja, uma reportagem, né, um tema de reportagem que a revista trouxe, que ela falava sobre gelado mais rico, que fala da ciência da criogenia. Quem já ouviu falar aqui, criogenia?
Muito bem. O que é a criogenia? A criogenia é a ciência e a técnica de estudar e aplicar temperaturas extremamente baixas. E ela é utilizada o quê? Para conservação de alimentos. Mas eu queria aqui trazer também um ponto, porque existem muitas pessoas muito ricas aqui nesse planeta que estão congelando seus corpos na esperança de receber a ressurreição do seu corpo quando encontrarem a cura para as enfermidades que mataram esses ricos. As pessoas estão gastando milhares de reais para tentar congelar o seu corpo e futuramente trazer essas pessoas à vida novamente. Então essas pessoas ricas estão gastando, irmão, milhares e milhares de dinheiro para poder fazer isso. Agora, por que fazem isso? Por que os homens hoje na terra, principalmente os ricos, estão fazendo essas coisas? O porquê de tanto desespero? Provavelmente por causa das crises existenciais de uma geração pós-moderna que sem Deus, sem absolutos, na ausência de restrições, com falta de autoridade na vida, vive também sem direção, vive também sem rumo. É o produto lógico de uma sociedade sem Deus. É o produto lógico de uma sociedade que excluíram Deus de suas vidas. Com isso, nós vivemos uma vida totalmente ausente de significados e de propósitos. Não existe propósito de vida. Muitos, inclusive cristãos, vivem sem propósito e quando chega a meia-idade, começam a se questionar, começam os questionamentos. O que estou fazendo da minha vida? Por que eu estou aqui? Será que a minha vida tem feito diferença na vida de alguém? Será que há algo que eu fiz que vai permanecer depois que eu partir dessa terra? Ou seja, existe legado na minha vida para as pessoas que vão ficar? Chegamos na meia-idade com diversas perguntas. Por quê? Porque chegamos nessa idade e descobrimos que até então vivemos uma vida sem propósito. Quantas pessoas não estão subindo na escala do sucesso profissional, dos bens materiais, do status social, para descobrir só depois que eles subiram a escada errada da vida, que encostaram na parede errada da vida, e mesmo tendo muito dinheiro, quando chega no final da vida, mesmo tendo status sociais, que é tudo que esse mundo almeja, as pessoas procuram, mesmo chegando no ápice que o mundo pode oferecer materialmente, financeiramente, mesmo assim chega no final da vida se perguntando: e aí, tudo que eu fiz serviu para alguma coisa? Por quê? Porque descobrem que viveram uma vida sem propósito. Lucas capítulo 12, versículo 15 ao 21, Jesus ele conta uma parábola sobre a avareza. E ele diz o seguinte: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde escolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi para a minha alma: encontrei um propósito, encontrei um propósito de vida. E ele diz: alma, você tem depósito para muitos dias, muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus olha para esse homem que viveu a sua vida com um propósito
cercado de avareza e de busca por status e por dinheiro e por bens, e diz: louco, hoje pedirão a sua alma, e o que você preparou, e aquilo que você gastou sua energia, para que serviu? Serviu para quê? E Jesus conclui essa parábola dizendo: assim são aqueles que entesouram para si os bens dessa terra, mas não é rico para com Deus. Então, o segredo, a gente descobre aqui nessa passagem qual é o segredo de uma vida com propósito. Ser rico para com Deus. Você pode buscar o que o mundo oferece, você pode ter uma boa profissão, claro. Podemos buscar, mas não podemos nos esquecer que quem nos enriquece de verdade não são aquilo que está lá fora, mas é o nosso Deus Todo-Poderoso que está nos céus. E que nós precisamos aqui tomar consciência, é que o propósito de todo homem é agradar a Deus e manifestar a sua glória na terra. No catecismo puritano de Spurgeon, os iniciantes se deparavam com a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? E a resposta que o catecismo dizia era o seguinte: o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Mas o que é que significa, irmão, essa declaração na prática? Como glorificar a Deus na minha e na sua vida? No nosso dia a dia? Para nós entendermos a razão de existir da família, precisamos voltar ao plano original de Deus. Os agentes do FBI, quando eles querem descobrir alguma falsificação na cédula de dólar, sabe como é que eles fazem? Eles não estudam todos os tipos de falsificação da moeda de dólar, não. Da cédula de dólar, não. Eles estudam o original profundamente. Pega a cédula original, estuda profundamente. Para quê? Para quando chegar, eles se depararem com alguma cédula falsa, eles dizerem: opa, isso aqui não é igual ao original, não. Da mesma forma, meus queridos, para a gente descobrir o propósito original da família, para que a família serve, para que a família foi colocada na terra, a gente precisa investigar os originais. Que original é esse? Onde é que nós podemos beber do original sobre a família? É na palavra de Deus. É na palavra do Senhor. Precisamos ler mais a palavra do Senhor para podermos conhecer o propósito original da família. Nesse momento nós vamos nos debruçar sobre isso, sobre o plano original de Deus para a família. E o primeiro plano original de Deus para a família, sabe qual é? Que o homem e a mulher, que a família, ela foi projetada por Deus, criada por Deus, para refletir a imagem de Deus. O casamento, a família, ela foi criada. A razão de existir da família é refletir a imagem de Deus. Quando Deus criou os animais, Ele fez para reproduzir segundo a sua espécie. Mas quando Ele fez o homem, Ele fez em conformidade com a sua glória. A imagem da sua glória. Deus, Ele pega o homem e diz: eu vou fazer ele conforme a minha glória. Quando Ele fez os seres, as espécies, os animais, Ele não fez isso. Mas com o homem Ele disse: eu vou fazer a minha imagem. Eu vou fazer o homem para refletir a minha glória.
Deus incorporou no homem características ou atributos divinos que refletem o ser de Deus e que outras criaturas não possuem. O homem foi criado para a glória de Deus. No texto que nós lemos, a gente pode perguntar por que é que o verbo está flexionado no plural. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a resposta mais óbvia, para podermos entender por que Deus criou o homem à sua imagem, é porque o homem representa a pluralidade de Deus. O homem representa a pluralidade de Deus, a trindade de Deus. Esse texto parece sugerir que a humanidade que reflete a imagem de Deus também foi criada como pluralidade. O homem foi criado em pluralidade, portanto, pessoas são macho e fêmea. Versículo 27. Logo, são seres sociais, plurais por natureza. Fundamentalmente, a pluralidade de Deus está refletida na pluralidade da humanidade como macho e fêmea. Deus criou o homem como pluralidade para refletir a sua imagem. Qual é o propósito da família? Refletir a imagem de Deus. E Deus criou o homem plural para refletir a imagem da Trindade. Portanto, pessoas são machos e fêmeas, porque nós temos a capacidade de se socializar, de se relacionar, de vivermos juntos, de constituirmos famílias, para a glória do nome do Senhor. Embora o homem e a mulher tenham a imagem de Deus dentro da sua singularidade, é necessária a união de uma só carne no casamento para refletir a relação de amor de um Deus triuno. É necessário o casamento. E a gente vive num mundo onde as pessoas fogem do casamento, onde as pessoas não buscam. Embora tenha muitas pessoas que ainda estão se casando por aí, você pode perceber, mas as pessoas não casam mais com a certeza de viverem para sempre. As pessoas não casam mais para poder manter o casamento para sempre. Casam para se separar. Casam pensando, se não der certo a gente separa. E muitos, ao verem filhos, quando verem pais que estão com um relacionamento conturbado, cresce dizendo assim: eu não quero saber de casamento não. Por quê? Porque lá em casa não tem exemplo de um casamento sadio. Aí muitos estão aí lá fora, e muitas vezes até dentro da igreja, jovens crescendo: eu lá quero papo com casamento, eu lá quero papo com união, eu vou viver só, eu quero lá papo com filho, vai me dar trabalho. E as pessoas estão vivendo dessa forma, sem dar valor ao casamento. Mas nessa noite nós estamos aprendendo aqui, debaixo do sangue de Jesus, que o casamento reflete a imagem de Deus, que o propósito do casamento é refletir a sua glória através de nós e através do nosso casamento. Então o casamento tem um propósito debaixo da terra, aqui na terra. O casamento tem propósito. Embora o homem e a mulher tenham a imagem de Deus dentro da sua singularidade, é necessário o casamento. A imagem completa de Deus só pode ser refletida na união plural entre o homem e a mulher no casamento. Evidencia-se então o fato de que a Trindade é o relacionamento de três pessoas dentro de uma unidade. Semelhantemente, o casamento foi criado à imagem de Deus, onde homem e mulher, seres distintos, refletem no casamento. O casamento de uma só carne refletem a imagem de Deus.
Irmão, o que eu estou querendo dizer aqui para você é sério. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui? Não sei se você captou. O teu casamento reflete a imagem de Deus. Você acha que isso não é muito sério, não? O teu casamento deve refletir a glória de Deus. O teu casamento deve refletir o relacionamento da Trindade. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O teu relacionamento tem que refletir a glória do Senhor nessa terra para as pessoas e para você e para a sua família e para os seus filhos. A pergunta que nós fazemos hoje aqui nessa noite: o que é que o meu casamento está refletindo? O que é que o seu casamento está refletindo? Seu casamento está refletindo a imagem de Deus? Está refletindo a glória de Deus? Pessoas estão tomando o teu casamento e dizendo assim: eu tenho nesse casal referência, porque eles refletem a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Esse casal está refletindo a glória de Deus. Esse entendimento, irmão, traz um significado profundo ao relacionamento do homem e da mulher no casamento. Outro aspecto importante nesse contexto diz respeito às características interpessoais da comunhão, da comunicação, do amor, da aliança, da intimidade, refletido somente numa comunidade. Para que haja amor, tem que ter comunidade. Para que haja aliança, tem que ter comunidade, relacionamento. Para que haja respeito, tem que ter comunidade, relacionamento. Para que haja intimidade, tem que ter o quê? Comunidade, relacionamento. Deus criou o casamento para haver relacionamento. E onde há relacionamento tem que haver amor, tem que haver intimidade, tem que haver aliança, tem que haver respeito, tem que haver comunicação. Por quê? Porque o nosso casamento reflete a glória de Deus. E entre a Trindade há tudo isso. O aspecto relacional de um Deus triuno, que se relaciona consigo mesmo, são refletidos no homem e na mulher, criados à sua imagem. Deus cria todas as coisas, mas faltava algo. A única vez na criação que Deus disse que não era bom, foi quando Deus viu o homem sozinho. Não é bom que o homem esteja só. As pessoas hoje procuram uma vida solitária. E muitas vezes dentro do casamento quer viver só. Dentro do casamento não quer compartilhar. Não compartilha o salário, não compartilha as contas de casa, não compartilha nada. Aí fica o peso ou só para a mulher ou só para o homem. Aí quando você pensa, porque assim, eu tenho um conceito também, sei que julgo desigual lá, é quando você tem uma mulher que é crente ou um homem que não é crente, ou vice-versa. A Bíblia trata o julgo desigual dessa forma, mas eu vejo outro tipo de julgo desigual dentro do relacionamento, dentro do casamento. Qual é? É quando o marido joga toda a responsabilidade da casa sobre a mulher. Ou quando a mulher joga toda a responsabilidade, o seu papel em cima do homem. E aí o homem fica lá carregando tudo, ou então a mulher fica carregando tudo dentro de casa, resolvendo todos os pepinos, saindo para trabalhar para poder trazer o alimento para dentro de casa, e o homem charlando dentro de casa, balançando-se numa rede. Irmão, como é que nós vamos refletir a imagem de Deus dentro de um relacionamento onde nós vemos que não há jugo igual, mas um jugo desigual, onde não há companheirismo, onde não há complementariedade, onde não há respeito, onde não se respeita a dignidade um do outro, onde não se tratam bem,
onde estão dentro de casa, mas competem um com o outro dentro da casa. Ei, meu querido, chegou a hora da gente refletir a imagem de Deus na terra. Chegou a hora da gente pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, eu me arrependo todas as vezes que eu questionei meu esposo. Eu me arrependo todas as vezes que eu gritei com a minha esposa, que eu xinguei, que eu falei mal, que eu maltratei, que eu magoei. Eu quero refletir a imagem de Deus a partir de agora. Eu quero refletir a imagem da Trindade. Eu quero amar, eu quero começar a plantar essas sementes dentro da minha casa. Eu quero plantar a semente do respeito. Eu quero plantar a semente da consideração. Eu quero plantar a semente do auxílio mútuo, do amor, da transparência entre o casal, onde cada um não vai ter a senha própria do seu celular, onde você, quando a sua esposa pega a sua senha ou pega o seu celular, você fica logo preocupado. Não, tem que ter transparência. Pega o teu celular, entrega logo para a tua esposa e diz assim: vai, mulher, cria logo essa senha aí. Chegou a hora de refletirmos a imagem de Deus para esse mundo aí. Chegou a hora de nós refletirmos a imagem de Deus para as pessoas que estão lá fora. Irmão, não tem referência não. Lá fora ninguém tem referência de nada não, irmão. Se as pessoas olharem para nós que estamos na igreja e ver um negócio bagunçado, acabou, o mundo pode destruir e acabar com tudo. Se vê o nosso relacionamento do mesmo jeito das pessoas que estão se relacionando lá fora, pode destruir, acabar com tudo. Um dia eu vi o pregador pregando, dizendo: irmão, ele trouxe um artigo onde uma pessoa que não era crente falou qual era, um dos questionamentos era por qual era a culpa, quem eram os culpados da destruição da família tradicional. Aí a mulher do artigo respondia: a culpa da destruição da família tradicional é das próprias pessoas que defendem a família tradicional. Por quê? Porque a gente não vive a imagem de Deus. Porque tem muita gente aí que casa, separa, casa, separa, casa, separa, casa, separa. Aí depois casa de novo. Porque tem muita gente aí, e quando chega em casa, que está aqui cultuando a Deus, amém, mas quando chega em casa, manda a mãozada no pé do vidro da mulher. Tem muita gente, eu não estou falando daqui dessa igreja, mas dentro da nossa igreja evangélica, quantas pessoas não maltratam, ou não estão se maltratando dentro do relacionamento? Como é que nós vamos refletir a imagem de Deus? Como é que as pessoas lá fora vão olhar para nós e dizer: aquele casal ali está refletindo a imagem de Deus. Eu admiro aquele casal. Eu admiro eles. Por quê? Porque está refletindo a imagem de Deus. Está cumprindo com o seu propósito, pelo qual nós fomos criados. Fomos criados para refletir a glória de Deus. Deus criou a imagem, o homem a sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, verso 27. Essa passagem sugere que o homem e a mulher, como indivíduos, refletem a imagem de Deus. Não existe maneira pelas quais o casal, como tal, reflete aspectos da imagem de Deus que só se vê em comunidade, e particularmente no casamento. Só existe uma maneira de nós percebermos a glória de Deus, e a glória de Deus se manifesta através da pluralidade da criação, homem e mulher, casamento. Aprendemos essa noite que o casamento foi criado à imagem de Deus.
Eu vou para casa muito feliz se você guardar isso no seu coração. O casamento foi criado à imagem de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diante dessa verdade bíblica, evidencia-se a necessidade, irmão, de nós protegermos isso a qualquer custo. Precisamos proteger o casamento. Tem pessoas que estão protegendo o casamento através de leis. Tem pessoas que estão buscando a política para defender a família. Mas eu pergunto para você, o que é que você está fazendo para defender a sua família? Eu já votei, irmão, esse ano, no ano passado. Os representantes é que tem que fazer. Não, esse é o nosso grande erro. Nós é que lutamos pela família. É a igreja. Não dá para colocar na mão de outros a sua responsabilidade. A responsabilidade da sua família é sua. É você que tem que refletir a imagem de Deus. Não dá para colocar um representante para refletir a imagem de Deus no seu lugar, não, meu querido. É no seu casamento, você tem que refletir a glória de Deus no seu casamento. E nós temos que proteger isso. Nós temos que proteger o casamento. Nós temos que proteger através dessa verdade que nós estamos aprendendo aqui. Estamos aprendendo que o nosso casamento reflete a glória de Deus. E nós temos que proteger o casamento, para quê? Para que o casamento não seja pisado. Assim como o evangelho está sendo pisado pelos homens, muitas vezes, por causa do nosso próprio comportamento. Nós não podemos deixar a família sofrer. Nós não podemos deixar o casamento, essa instituição divina, que reflete a glória de Deus, se acabar. E principalmente, porque assim, eu não posso dar conta no casamento de todo mundo, eu tenho que dar conta do meu casamento. Então, meu irmão, começa a dar conta do seu, começa por aí. Não precisa dar conta do mundo inteiro, não. Dá conta do teu casamento a Deus nessa noite. Diga para Ele, Senhor, está faltando aqui está legal, mas aqui ainda está precisando ficar melhor. Senhor, é hora de nós orarmos aqui nessa noite, é o lugar onde nós podemos orar e pedimos ao Senhor para refletirmos a sua imagem da maneira mais completa. Aprendemos que o casamento foi criado à imagem de Deus para refletir a glória de Deus. Porém, precisamos entender uma coisa. Presta atenção. Presta atenção. Precisamos aprender uma coisa aqui nessa noite. Mais uma. Deus ama a sua glória, meu querido. Deus ama a sua glória. Se o teu casamento é para a glória de Deus, se tu não está glorificando a Deus, meu Jesus amado. Meu Jesus amado. Eu quero dizer para você, meu querido, que Deus ama a sua glória. Isso tem implicações. Isso tem implicações. Isaías capítulo 48, verso 9 a 11 diz: por amor do meu nome retardarei a minha ira. E por amor do meu louvor me refrearei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata. Escolhi-te na fornalha da aflição. Por amor de mim o farei. Porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não darei a outro. Aleluia. Outra pergunta que eu quero fazer para vocês. O teu casamento tem glorificado a Deus ou tem profanado?
Israel no deserto profanava o nome do Senhor. Chegou um momento em que Moisés teve que interferir literalmente para que Deus não destruísse o povo. E sabe como era a oração de Moisés? Senhor, por amor do teu nome, o que é que as nações vão dizer? Tu tiraste o povo de Israel do deserto para matar no deserto? Do Egito para matar no deserto? Então, Senhor, tem misericórdia por amor de ti, do teu nome, para que o teu nome não seja profanado, envergonhado. Aí Deus mudava de ideia. É verdade, Moisés, você tem razão. Por amor do meu nome, eu vou ter misericórdia desse povo. Deus ama a sua glória mais do que a você e a eu. E a sua misericórdia, sabe o que eu aprendo? A sua misericórdia, Ele oferece, Ele derrama sobre o seu povo para glorificar o seu nome. Isso é para trazer segurança para mim e para você. Porque a gente não é aniquilado, sabe por quê? Por causa da misericórdia de Deus. Porque Deus olha para nós e diz, meu filho está falhando, meu filho está pecando. Meu filho não está fazendo a minha vontade, mas eu vou manter ele aí, sabe por quê? Porque eu vou transformar a vida dele de tal forma que as pessoas que estão à volta dele vão glorificar o meu nome. O meu nome não vai ser envergonhado e nem profanado. Meu nome não vai ser profanado na vida dele. A minha misericórdia vai cercar essa pessoa. Sabe por que o teu casamento está firme até hoje? Por causa da misericórdia de Deus. Sabe por que não se acabou? Não foi por causa de você. Sabe que não foi por causa de você. Você sabe que o seu casamento ainda está firme porque Deus está segurando. Deus é que está segurando. Sabe por quê? Porque Deus quer glorificar o nome dele no seu casamento. O teu casamento vai refletir a glória de Deus no meio dos teus e das pessoas que estão olhando para você. As pessoas olharão para você, para o seu casamento e vão dizer, olha, você está vendo fulano, você está vendo a ciclana, quase que destruiu o casamento dela, mas ainda estão juntos aí, ó, estão ainda glorificando a Deus ainda, ó. Olha aí, ainda tem perdão no meio deles, olha! Pode, se for para o Senhor, tem que ser forte. Ainda tem perdão. Ainda tem amor. Por quê? Porque o amor está em mim? Não. O amor é o Senhor que derrama nessa noite em nossos corações. Para mantermos o nosso relacionamento e glorificarmos o nome do Senhor. Glória a Deus! E eu quero terminar, não vou me prolongar. Mas eu tenho um segundo propósito. Primeiro propósito, glorificar o nome de Deus através do nosso casamento. É para a glória de Deus, tem que refletir, o meu casamento tem que refletir a glória de Deus, porque para isso nós fomos criados, para refletirmos a imagem de Deus, para refletirmos a imagem da Trindade. Mas em segundo lugar, o segundo propósito da família é reproduzir a imagem de Deus. O primeiro propósito é refletir, o segundo propósito é reproduzir. A primeira ordem do casamento foi frutificai, multiplicai, enchei a terra. Ou seja, a vontade de Deus é que o homem e a mulher reproduzisse a sua imagem para outros filhos. Que nós venhamos fazer outros filhos para Deus. Para que outras pessoas, assim como nós que estamos refletindo a glória de Deus, também possam refletir ou reproduzir a glória de Deus. Sabe o que isso significa? Eu fico até feliz, eu fico até gaguejando. Sabe o que isso significa? A glória. Que o nosso casamento tem uma missão. Nós fazemos missão através do nosso casamento.
Nós evangelizamos através do nosso casamento. As pessoas começam a se interessar. Olha, eu quero ser igual aquele casal ali, ó. E a gente começa a reproduzir a imagem de Deus em outras pessoas. Aleluia! Em Abacuque capítulo 2, verso 14 diz: mas a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas enchem o mar. O desejo de Deus é encher a terra da sua glória. E como é que a gente vai fazer isso, irmão? Isaías capítulo 6, verso 3 diz: e clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Como é que nós vamos fazer com que a terra que foi criada por Deus se encha da sua glória? Cumprindo a nossa missão. A nossa missão de reproduzir a imagem de Deus. Olhe para mim. Olhe para mim. O Senhor falou: todo poder é me dado nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até as consumações dos séculos. Glória a Deus. Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas receberão poder quando descer o Espírito Santo sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mateus capítulo 5, verso 13 e 16 diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nós não podemos permitir que o casamento seja pisado. Mas para isso eu tenho que salgar a terra. Para isso eu tenho que ser a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão em casa. A sua vida foi criada para gerar luz, para iluminar as trevas, para iluminar todos que estão na tua casa. Você é luz dentro da sua casa, para os seus filhos. Como é que você está reproduzindo a glória de Deus na sua casa? Para os seus filhos? A gente tem que aprender a liderar não pelo domínio, mas pelo exemplo. Quem diz isso, sabe quem é? Pedro. Quando ele está exortando, falando, conversando com as pessoas do ministério, com os obreiros. Ele diz: olha, aprendam, pelo amor de Deus, a liderar não pelo domínio, pelo poder. Faça isso, faça aquilo. Não, liderem pelo exemplo. Sejam exemplo. Irmão, nós somos chamados para reproduzir a imagem de Deus através do exemplo. E a palavra do Senhor termina dizendo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. A glória de Deus tem que resplandecer e ser reproduzida. Se for para o Senhor, tem que ser mais forte. O propósito da família é glorificar o Pai diante dos homens e reproduzir a sua imagem. Precisamos entender isso. Então vocês vão ficar com esses dois propósitos de Deus para a sua família. E a gente precisa hoje nos examinarmos. Primeiro propósito: eu tenho que refletir a imagem de Deus em mim, no meu casamento. E o segundo propósito: eu tenho que reproduzir essa imagem. Eu tenho que reproduzir essa glória.
eu tenho que encher a terra da sua glória. É muita responsabilidade, mas o Senhor nos criou para isso. Amém? Os irmãos podem ficar de pé, se vocês quiserem, né? Eu quero aqui já agradecer a todos vocês, tá? Pela oportunidade. Quero agradecer o pastor pela oportunidade. Que vocês possam fazer essa reflexão agora. Que você possa hoje orar ao Senhor e dizer: Pai, eu preciso melhorar. Eu preciso refletir a Tua glória no meu casamento. Eu quero fazer isso. Eu quero refletir a Tua glória e reproduzir a Tua glória na minha família, nos meus filhos. Eu não quero provocar ira nos meus filhos. Eu não quero perder a minha casa, fazer a obra de Deus, estar na igreja todo dia, orando todo dia, pregando todo dia, e perder meu filho, e perder a minha esposa. Não, meu primeiro ministério é em casa. Meu primeiro ministério é na família. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meu primeiro ministério, a primeira pessoa que eu tenho que ganhar são os meus filhos. Glória a Jesus, glória a Jesus. Pastor, pode subir, fica à vontade. Glória a Jesus. Então reflita agora. Não vamos deixar perder esse momento. Se Deus falou o seu coração, deixa Ele continuar falando, ministrando agora nessa noite. Deixa Ele falar seu coração. Permita-se. Permita que Ele faça uma obra na tua vida, na tua família. Permita que Ele faça do teu casamento a sua glória, para refletir a sua glória. Faça o melhor, se coloque hoje, você e a sua esposa, dizendo: Senhor, eu me coloco dentro da tua missão. Eu me apresento para poder cumprir a tua missão. Eu coloco o meu casamento, eu coloco a minha família, eu coloco a minha esposa, eu coloco o meu casamento à disposição para refletir e reproduzir a tua glória. Diga para Deus essa noite: eu entendi que o negócio é sério, Senhor. Que o Senhor ama a sua glória. Que o Senhor não dá a sua glória a outro. Que eu tenho que cumprir o meu propósito nessa terra. Que eu não posso ficar vagando por essa terra como uma pessoa que não tem propósito algum, mas eu preciso resplandecer como a luz do mundo, porque o Senhor me chamou para esse propósito. Oh, louvado seja Deus. Fique nesse clima, não permita que Satanás te distraia agora, mas se coloque diante do altar nessa noite, em nome do Senhor Jesus.